Boa noite, boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez? E essa semana, um tema muito interessante, que as pessoas muito me perguntam sobre o papel das mulheres na Bíblia. E é um tema muito bacana da gente explorar e é realmente muito legal. Antes de mais nada, eu agradeço o pessoal que compartilha, né, as mensagens com outros grupos, com outras pessoas, e que plantam essa semente, né, essa semente de fé com as outras pessoas. Então, muito obrigado. Lembrando que o canal já teve mais de 2.000 e quase 2.200 visualizações, né? Então, uma média aí de quase 200 pessoas por live, né? Isso é muito legal. Mas a pretensão é zero, né? A pretensão é que servir para um, tá tudo jóia, tá bom? Bom, essa semana eu vou falar sobre as mulheres na Bíblia. Né? Muitas pessoas me questionaram sobre o papel das mulheres na Bíblia. E o papel delas que tem nas histórias, que tem nos evangelhos, que tem no Velho Testamento, no Novo Testamento. As pessoas questionam muito sobre o papel das mulheres. Né? E realmente o papel das mulheres é sensacional. Né? Primeiro eu quero indicar aqui um livro. É um livro que chama Mulheres na Bíblia. Que está aqui, ó. É de Eunice Faith-Priest. Ela fala, ela escolheu 50 mulheres na Bíblia. Né? E fala sobre a história de 50 mulheres da Bíblia, que tem o seu protagonismo nas histórias da palavra, né? Da palavra sagrada que está na Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Então eu recomendo aí para vocês quiserem, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o protagonismo das mulheres em muitas histórias. Vamos pensar o seguinte: o Velho Testamento, o Novo Testamento tem 2024 anos, o Velho Testamento tem mais 3.000, 5.000 anos. Se hoje as pessoas acham que a sociedade é patriarcal, que o homem ainda é o dominante, blá blá blá, e etc. Tal, é tudo papo furado, né? Porque sempre, na verdade, as mulheres é que mandaram. Né? Mas vocês imaginam o papel das mulheres na história bíblica. Era realmente muito raro você ter as mulheres com protagonismo na frente, à frente de tudo, à frente das decisões, à frente das obras, à frente de tudo que estava sendo discutido. O papel das mulheres era um papel muito menos representativo do que é hoje, né? Eu acho que hoje é absolutamente diferente. Mas no passado realmente era muito difícil. Então, quando a gente pega na Bíblia o papel das mulheres e a gente vai esmiuçar os detalhes, a gente vê realmente o poder das mulheres dentro da história bíblica. Né? Dentro da história bíblica. 50 mulheres no livro fala sobre 50 mulheres. Né? Fala de Ana, fala de Isabel, fala de Maria, de Abigail, fala da mulher adúltera, fala da mulher samaritana, fala de dezenas de mulheres que têm papéis relevantes na história. Principalmente no Novo Testamento, então, Jesus para sentar, para conversar com a mulher samaritana no poço de Jacó. E a mulher até assustou, né? De um homem falar com uma mulher, né? E ele vai lá e passa a mensagem da água viva para a mulher.
Então, realmente sensacional. Algumas pessoas me questionaram sobre as mulheres na igreja. Então, por exemplo, a Igreja Católica não tem uma mulher que fala, né? Que conduz uma igreja. É o padre, né? Geralmente é um homem, né? É o masculino, né? Que toca a igreja. E algumas outras, a igreja cristã ortodoxa também, né? São os homens. Nas igrejas pentecostais e neopentecostais já tem as pastoras, né? Já é um pouco mais aberto, etc. Tal. Mas vou lembrar aqui vocês que eu sempre defendo nas minhas lives. A igreja é uma construção dos homens, não é uma coisa de Deus. Deus não criou essas regras, né? As mulheres fazem trabalhos sensacionais. Na Igreja Católica tem as freiras, conduzem grandes instituições de caridade, hospitais e etc. Tem um protagonismo sensacional, não é? Independente de ela ter poder ou não de fazer passar a mensagem pastoral durante uma missa, ela tem um papel extremamente importante. Então a igreja também tem o seu trabalho, né, com as mulheres. E os protestantes também, né? Tem as pastoras e etc. Tal, que se formam da mesma forma que os homens. Né? Agora, a igreja são coisas que foram criadas pelos homens, não é criada por Deus. Deus não passa a mensagem por gênero. A mensagem é para os seres humanos. Não sei se vocês entenderam. A mensagem é para seres humanos. Não é para homem e para mulher. Tá bom? Na Bíblia, a gente pega extremamente exemplos de muitas histórias de família, homem e mulher. A gente tem histórias de homens que tinham outras mulheres, múltiplas mulheres. A gente tem histórias de filhos perdidos. A gente tem histórias de problemas econômicos entre as famílias e de morte, de doenças, de homens e de mulheres. Então a gente vai pegar na Bíblia o tempo todo. Existem histórias, independente de são homens e mulheres. Tá bom? Eu peguei essa semana um exemplo de uma mulher. Das 50 que tem no livro ali, eu selecionei a história de uma mulher. De novo, para mim, não importa o gênero, importa o ser humano, né? Mas na Bíblia tem a história de uma mulher. E eu escolhi para essa semana a história de Abigail. Abigail. A história começa no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, também conhecido como Monte do Carmo hoje, em Israel, fica na cidade de Haifa, à beira do mar Mediterrâneo. Eu tive esse prazer de estar lá. Lá tem um convento das Carmelitas, né, no Monte Carmelo. As Carmelitas, da Igreja Católica, né, cristã. De lá você vê o Líbano, dá para ver o Líbano, né, onde tem aí o Líbano tem grande percentual de cristãos no Líbano e tem de muçulmanos também, né? Então o Líbano está muito próximo ali. Ali em Haifa, é uma montanha, né? Lá embaixo você vê aquele vale enorme, tem a cidade de Haifa embaixo, e você vê o mar e vê o Líbano, é onde vivia Abigail, né? Que é o nosso tema de hoje. Né?
Abigail era apresentada no livro de Samuel, capítulos 25, capítulos 30. Relembrando de lives anteriores, quem era Samuel? Samuel é na época dos juízes. Ele era um dos juízes, dos sacerdotes, né? E ele foi o responsável ali pela nomeação do rei de Israel, Saul. Saul. Então, essa história de Abigail está escrita no livro de Samuel, tá bom? Abigail, ela era casada com uma pessoa que chamava Nabal. Nabal era um homem extremamente rico, ele tinha um rebanho gigantesco de cabras, cabritos, que é o que vive naquela região. Tinha em torno de 3.000 cabeças e mais 1.000 cabeças de bodes, de ovelhas, etc. Era um cara muito rico e ele morava naquela região do Monte Carmelo. Ela era uma mulher bonita, inteligente, e se casou com esse homem chamado Nabal. Nabal era um cara extremamente rude, bruto, duro de pensamento, pouco flexível nos seus pensamentos, e ele vivia ali, naquele momento. Abigail era uma pessoa, uma mulher muito forte, de personalidade extremamente forte. Naquela época, durante o reino de Saul, Samuel ele ungiu Davi como sendo o próximo rei de Israel. Davi, já praticamente nomeado, vamos chamar assim, estou falando uma linguagem simplória, né? Davi, ele tinha seu exército, seus soldados, e ele vivia naquela região protegendo os pastoreiros, as pessoas que tinham seus rebanhos, e ele protegia também Nabal, que era o marido de Abigail. Ele protegia, etc. Tal. E em troca sempre ele pedia alguma coisa, ele pedia alimento, pedia algumas cabeças de ovelha, de cabras, e etc. Tal, né? Em troca dessa proteção, né? Na maldade a gente vai falar que isso é uma máfia, né? Que é pedir alguma coisa em troca de proteção. Mas ele fazia isso naquela época, né? Imagina aí, 5.000 anos atrás, né? Sei lá, não 5.000 anos, mas uns 3.000 anos atrás. E ele protegia Nabal. Um dia, Davi chega para Nabal e fala: eu preciso de tanto de alimento e tanto de cabeças de ovelhas, de cabras, para alimentar o meu exército aqui, o pessoal que está comigo aqui. Nabal, daquele jeito dele, rude, duro, seco e agressivo, ele falou: não vou, chega, cansei de ficar pagando isso aí, meu, sai fora, vaza daqui, eu não vou fazer mais isso, e cai fora, eu não vou pagar mais por isso, por essa proteção, e eu não quero mais. Isso criou um extremo mal-estar, né, entre Davi e Nabal. Davi, ao ouvir essa passagem de Nabal, essa mensagem de Nabal, Davi disse:
eu vou destruir todos eles. Eu vou matar Nabal, vou matar a família dele, vou matar os servos, vou matar o rebanho, eu vou acabar com tudo, porque ele foi extremamente agressivo comigo, extremamente mal educado, foi rude, foi tal, tal, tal. Eu vou acabar com todo mundo. Esse entrevero entre Davi e Nabal. Em seguida, aconteceu o quê? Um servo de Nabal, que trabalhava para Nabal, procurou Abigail. Vamos fazer um raciocínio aqui. Por que procurou Abigail e não procurou Nabal? Procurou Abigail. Por quê? Provavelmente reconhecia em Abigail a sua força, a sua perseverança, a seu equilíbrio. E ele procurou Abigail e disse: Abigail, Davi vai acabar com tudo. Ele está com ódio extremo de Nabal. Ódio extremo de Nabal. E passou essa mensagem para Abigail. Abigail, então, mostra 5 grandes virtudes que estão na Bíblia. A primeira virtude de Abigail foi entender aquela diversidade, entender que aquilo ia dar errado para todo mundo, tanto para Davi, que iria cometer uma atrocidade, como para Nabal, que iria perder tudo, seus servos, seus escravos, a sua família. Ela soube administrar e entender essa adversidade. Essa foi a primeira virtude, sabedoria diante da adversidade. A segunda virtude de Abigail, que é realmente notável, foi a coragem para agir. Ela, entendendo a situação, Abigail falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Você imagina isso há 3.000 anos atrás? Uma mulher tomar a frente de uma situação, né, grave, hoje a gente fala de, juridicamente, a gente fala de, entrou no litígio, né? Uma situação dificílima entre Davi e Nabal. E ela falou: puxa vida, eu vou ter que tomar uma ação. E eu vou para cima e vou resolver essa situação. Quantas mulheres nós conhecemos na nossa vida que são as mulheres que têm coragem para agir e vão para cima? É a maioria delas. Os homens é tudo fraco, cara. As mulheres vão para cima, enfrentam. Em geral, eu estou falando em geral, né? Não estou falando 100% dos casos. Mas muitas mulheres são muito fortes e elas têm coragem para agir como Abigail. Abigail saiu dali e foi procurar Davi. Sem falar para Nabal, sem falar nada, ela foi e procurou Nabi. E aí ela cometeu a sua terceira virtude. A terceira virtude foi humildade a um bem maior. Abigail, ao chegar a Davi, sabendo da raiva que Davi estava de Nabal, e com a intenção de Davi de matar todo mundo, os servos, o rebanho, ela, os filhos, etc. Abigail se ajoelha em frente a Davi e fala a Davi: eu sei que Samuel ungiu você e você será o nosso próximo rei de Israel. E aí eu devo a você a devoção pelo rei, seguir você. E peço a você misericórdia, que o seu coração
seja apaziguado da sua raiva. Que você tenha um pensamento do bem e não da raiva. Esqueça a raiva. E passe por cima disso, porque Deus está acima de tudo. Então ela usou humildade e submissão em busca do bem maior. Depois ela mostra uma quarta virtude, que é a bondade e generosidade. Ela fala: por favor, Davi, não mate meus servos, não mate meus escravos e não mate o meu marido Nabal. Por mais ruim que ele seja, por mais duro que ele seja, rude, por favor, não faça nada por isso. E ela mostrou de novo uma quarta virtude, que é a virtude da bondade e generosidade. E a última virtude que ela mostra é da prudência e da perspicácia. Ela soube tratar da situação com delicadeza, com prudência, mostrou equilíbrio, passou uma mensagem que as mulheres conseguem passar, né? Uma mensagem de carinho, de fé para Davi. Foi a quinta virtude. Então Abigail foi uma mulher que a gente chama de a mulher da prudência, a mulher do equilíbrio, a mulher da ação. Ela agiu. A história de Abigail, depois que ela fala com Davi, só para a gente terminar aqui, né? Já estamos meio em cima. Abigail, quando ela retornou de falar com o rei Davi, e o rei Davi ficou extremamente sensibilizado com aquela situação, de ver Abigail humilde, pedindo, e tocou o coração dele. A raiva que ele tinha no coração desapareceu em função do seu discurso, da sua fala, da sua interferência em relação àquela situação. Davi apaziguou seu coração. Abigail voltou para casa. 10 dias depois, o seu marido morreu. Morreu de doença, de mal súbito, alguma coisa desse tipo. Não diz sobre isso, mas diz que ele morre em seguida, 10 dias depois. Abigail ficou viúva. E Davi casou-se com Abigail. Abigail foi a terceira esposa de Davi. Ele casou por admiração, por ver a sua coragem, por ver a sua humildade, por ver a sua bondade, por ver a sua coragem. E ele casou com Abigail. E eles tiveram um filho. Na Bíblia diz que esse filho veio a falecer muito novinho. E que esse falecimento, essa perda, também foi uma lição para Davi. Pelo seu ódio, pela sua raiva, pela sua perseguição que ele fazia às pessoas, por ser tão rude. Foi muito duro para ele. Mas foi uma lição. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Mas foi um aprendizado, tá bom? Então, um grande abraço. Lembre-se de Abigail. Eu tenho mais 49 mulheres para eu falar aqui. Naquele livro de 50 mulheres, eu posso falar de mais 49. Mas, sem dúvida nenhuma, a Bíblia não é um livro misógino, que ignora as mulheres, que coloca mulheres em segundo plano. Nada disso, nada disso.
As religiões podem fazer isso, mas a Bíblia não faz isso, não é? Então, fiquem com Deus. Um beijo a todas as mulheres, que eu tenho grande admiração pela sua coragem, pela sua força, e são elas que nos ensinam o caminho realmente da perseverança, de seguir as coisas boas. Um grande abraço, graça e paz, fiquem com Deus.